Olá pessoal, tudo bem? Vocês inscritos no canal, e aí, já orou hoje? Tudo bem? Estou por aqui para fazer uma breve meditação com você. Falar um pouco do amor de Deus para você. Falar o quanto nosso Deus é importante. Falar o quanto Jesus, ele é considerado na Bíblia como Deus. Embora muitas pessoas falem assim, Jesus é filho de Deus. Sim, Jesus ele é filho de Deus, porém ele é Deus também. Porque há uma unidade de palavra entre a Trindade. Embora você não encontre essa palavra Trindade na palavra de Deus, só que os três, ele tem o mesmo pensamento, o mesmo propósito e o mesmo objetivo. Por exemplo, a Bíblia fala que quando você deixa o homem a sua casa e se une à sua mulher, e os dois se tornam uma só carne. Quando fala se torna uma só carne, Deus quer dizer ali que se torna uma só carne no mesmo pensamento, o mesmo propósito, o mesmo objetivo, o mesmo foco. E é isso que a palavra de Deus vem dizendo. E eu separei alguns textos bíblicos que comprova para mim, para você, que o nosso Jesus, ele é Deus, tá? E eu vou te falar quais são as passagens que comprova que Jesus, ele é Deus. Ele é um Deus onipotente, onisciente e onipresente. O que é a palavra tom? Onisciente. Onisciente que ele sabe de todas as coisas. Onipresente. O que é onipresente, tom? Que ele pode estar em todo lugar, a qualquer momento. E onipotente? Que ele é cheio de poder. Então ele é onisciente, onipresente e onipotente. Onisciente sabe todas as coisas. Onipotente, cheio de poder. Onipresente, ele pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo, tá? E eu vou te falar quais são os textos que falam sobre Jesus Cristo e sobre a divindade de Jesus Cristo, tá bom? E essa é a meditação que eu quero fazer por hoje. Muito obrigado por você estar aqui assistindo esse vídeo e medita na meditação. Eu separei alguns textos aqui que falam sobre da onipotência, da onisciência e da divindade de Cristo, tá bom? Vou falar aqui para você. Jesus é Deus e Criador. Onde você vai encontrar isso? Você vai encontrar no livro de João, no capítulo 1, do versículo 1 ao 4, que Jesus é Deus. Tudo foi criado por Ele e por meio dele, porque sem Ele nada foi criado. Onde eu vejo isso, Tom, na Bíblia? Você vai lá no livro, deixa eu só parar a página que está voando. Você vai lá no livro de 1 Crônica, você vai lá no livro de Colossenses, perdão, tá? Livro de Colossenses, no capítulo 1, versículo 16. Tudo foi criado por Ele e sem Ele nada foi criado, tá? Essa é a verdade que fala sobre Jesus. Então você vai no livro de Colossenses, tá bom? Livro de Colossenses, no capítulo 1, versículo 16. Deus forte, onde fala que Ele é Deus forte, Pai da eternidade e Príncipe da paz. Onde fala que Jesus é Deus forte, Pai da eternidade e Príncipe da paz. Onde que fala isso, Tom? Que Jesus é Deus forte, Pai da eternidade e Ele é o Príncipe da paz. Você vai lá no livro de Isaías, no capítulo 9, versículo 6, tá bom? Livro de Isaías, no capítulo 9, versículo 6. É que fala sobre esse tema. O próximo tema aqui que fala assim: Jesus é eterno, é de eternidade desde a eternidade. Onde fala isso, Tom, na Bíblia, que Jesus é eterno, de eternidade, desde a eternidade? Jesus existe antes de tudo for criado, antes do mundo ser criado, antes de todos os mundos ser criado. Onde fala isso? Onde eu consigo ver isso? Você vai lá no livro de Miqueias, no capítulo 5, versículo 2, tá bom? Livro de Miqueias, no capítulo 5, versículo 2, vai falar que Jesus existe antes de todos os mundos ser criado. Jesus vive eternamente. Jesus é Deus incriado, tá bom? Por isso que ele fala lá para Moisés, quando Moisés pergunta o nome dele, fala: Senhor, quando Moisés vai libertar o povo de Israel, fala: Senhor, me fala qual é o seu nome, diga para mim qual é o seu nome para que eu possa falar diante do povo. Ele fala assim: avisa para o povo que meu nome é Eu Sou. A palavra Eu Sou, no grego, traduzido em português, significa incriado, tá? Ele é um ser incriado, ele vive desde a eternidade, tá bom? Esse é mais um texto para você entender um pouco do hebraico, né? Incriado, tá bom? E o Espírito Santo também, ele também existe desde a eternidade, tá? Por isso que a palavra grega para Espírito Santo chama pneuma, que significa espírito, mas não espírito que não tem carne, que não tem corpo, na verdade, tá? Porque o Espírito Santo, ele não é um sopro, ele não é um vento, ele não é uma força ativa. O Espírito Santo é uma pessoa. Por isso que o apóstolo Paulo fala assim: não entristeçais o Espírito Santo. Uma força ativa não pode ficar triste, um sopro não pode se entristecer.
não faça o Espírito Santo ficar triste. Então quem só fica triste é quem é uma pessoa. Então o Espírito Santo é uma pessoa, tá bom? Só para deixar claro. Então a palavra traduzida por Espírito Santo no grego é pneuma, tá bom? Só para deixar bem claro para você. E continuando aqui o texto aqui, falando sobre Jesus Cristo. Aqui a folha está voando um pouco aqui. Deixa eu tentar pegar aqui. E a última passagem que fala assim: já existia na eternidade. Então Jesus Cristo já existia na eternidade. Onde fala isso, Tom? Qual é o versículo que fala que Jesus Cristo já existia na eternidade? Vou te passar aqui o texto que fala que Jesus já existia na eternidade, tá? Você vai ler lá no livro de Provérbios, no capítulo 8, no versículo 22 ao 30. Jesus já existia na eternidade. Provérbios, no capítulo 8, no versículo 22 ao 30, tá bom? Você vai lá e vai ler todos esses temas que eu te passei sobre a divindade de Cristo, tá bom? Essa foi a meditação que eu queria fazer com você hoje, tá? Falar um pouco da divindade de Jesus Cristo. E hoje ele está no santuário celestial fazendo intercessão por mim e por você, né? Toda vez que você peca, você reconhece que você é pecador, você reconhece a sua pequenez e você reconhece a grandeza de Deus, o que acontece? Ele lá no santuário celestial, que ele está no santuário, porque a Bíblia fala que existe um santuário celestial, por isso que ele mostra para Moisés no Monte das Oliveiras e fala: vem e faça uma cópia, segundo do que eu estou te mostrando. Então existe o santuário. Se o pecado começou no céu, ele tem que terminar no céu. Lá um anjo rebelde se revelou e ali Cristo começa o seu trabalho sacerdotal, oferecendo seu sangue de sacrifício como remissão de pecado do ser humano. Se você tem dúvida sobre isso que eu estou falando, você lê o livro de Hebreus, tá? O livro de Hebreus, do capítulo 1 em diante, todinho, fala sobre o sacerdotismo de Cristo. Cristo como nosso sacerdote, como nosso advogado no céu. Porém, vai chegar um tempo que ele vai pôr um ponto final, de finalidade. Ele vai finalizar a sua intercessão lá no céu. E ele vai vir aqui na terra. Então, quando Cristo falar no céu, acabou, a Bíblia fala lá em Apocalipse, no capítulo 15, que o santuário se encherá de fumaça e ele sairá do santuário e se preparar para voltar para a terra. Então, quando ele falar acabou lá no céu, aqui na terra, aqui também, o Espírito Santo também fala acabou. E aí se retira, e aí se cumpre o que está escrito no livro de Amós, há cerca de 4.000 anos escrito atrás, que Deus enviará fome na terra, mas não fome de alimento e nem sede de água, mas fome de ouvir a palavra de Deus. Disse: correrão de mar a mar, de leste a oeste, procurando a palavra de Deus e não acharão. Não que o Espírito Santo vai se retirar daquelas pessoas que já estão seladas, ungidas, só que a gente vai falar, vai pregar para essas pessoas, não vai surtir efeito nenhum. Por quê? Porque o Espírito Santo se retirou. A Bíblia só tem o poder transformador que ela tem através do Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus se retira dela, ela é um livro comum, como um livro de português, matemática, ciência, que aumenta seu conhecimento, aumenta sua cultura, mas a sua vida não muda, tá bom? Então eu espero que você tenha gostado do tema da meditação de hoje. Meditamos sobre a grandeza de nosso Senhor Jesus Cristo. Então vale a pena você se ajoelhar, vale a pena você buscar Ele, porque ainda há tempo de salvação, ainda há oportunidade no momento que eu estou falando. O Cristo ainda está no santuário, porque depois que Ele sair do santuário e esse céu que você está vendo aqui em cima, aqui, se enrolar igual um pergaminho, e ele aparecer na nuvem do céu com milhares e milhares de anjos, conforme fala em Apocalipse, no capítulo 1, versículo 3, acabou, querido. Não adianta você falar: Senhor, tem misericórdia de mim, porque acabou o tempo de salvação, acabou o tempo de graça. Assim como foi com os antediluvianos, que Noé pregou 120 anos arrependimento, e eles chacotaram, e eles zombaram, e não se arrependeram, e de repente veio o dilúvio e destruiu tudo. Assim também será no final do tempo, na vinda do Filho do Homem. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te ilumine. Espero que você se inscreva nesse canal. E aí, já orou hoje? Você que já é inscrito, muito obrigado. Se inscreva nesse canal, compartilhe esse vídeo e deixe um like para que mais pessoas possam ser alcançadas, tá bom? Que Deus te abençoe. Essa foi a mensagem de hoje, essa foi a meditação. É o que espero que você tenha gostado. Isso que eu te peço. Ore por mim, que eu estarei orando por você. Em nome de Jesus Cristo.